Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel, ao médium Chico Xavier. Exame da terceira parte, denominada Religião. Perguntas de números 342 a 351. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Terceiro, Amor. Item Fraternidade. Pergunta 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe, e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Emmanuel. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Pergunta 343. Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? Emmanuel. Precisamos considerar que o espírito em missão experimenta, igualmente, as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos, pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir. Porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Pergunta 344. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las, relativamente aos seus erros? Emmanuel. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade, mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação. Esclarecer é também amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar, em qualquer tempo e situação, o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando, desse modo, de conformidade com os acontecimentos e com fundamento invariável no bem geral. Pergunta 345. O preceito evangélico: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Emmanuel. O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Pergunta 346. Nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes, nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Emmanuel. De conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal, em todas as circunstâncias desagradáveis da existência. Como desejaríamos ser assistidos, irmãmente, em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade? Mas, se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação, na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Pergunta 347.
A Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Emmanuel. A Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas assaz penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Pergunta 348. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal? Emmanuel. É que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições. Dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo, indefinidamente, as heranças da vida animal. Todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Pergunta 349. Fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um só conceito? Emmanuel. Já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Pergunta 350. Pode a fraternidade manifestar-se sem a abnegação? Emmanuel. Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima, em todos os trabalhos da vida, e em toda cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Pergunta 351. Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Emmanuel. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima, na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único Mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. 4. Espiritismo. Item Fé. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.